Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao projeto Adubar Conhecimento aqui da Ecolabora. Esse é um projeto onde eu respondo dúvidas dos meus seguidores lá do Instagram, então agora você vai ver uma compilação de algumas delas. Vamos nessa? Olá, Fala, Bernardo. beleza? Beleza? Como você chama e de onde você está falando? Sou Daniel de Fortaleza. Bem-vindo. Tudo bom? Cara, comecei aqui a minha composteira, certo? Vou mostrar pra Certo. vocês que eu tava doido pra falar contigo. Vai ter, que eu tô na tua cola. Porque, porque eu comecei ela, né? Eu não tinha as minhocas ainda aqui, certo? Mas eu comecei com o baldinho e a parte seca e botando elas aqui. Aí eu comprei as minhocas, chegaram, certo? Aí eu vou Uhum. mostrar como é que ela tá aqui. Só que o que aconteceu? Já começou já aquela infestaçãozinha das lavazinhas lá, né? Que eu vejo aí que parece que quem começa sempre passa por essa fase, né? Aí eu É. quero te mostrar a minha cocoteira. Peraí, Edu, Aqui, oi. meu ajudante. Aí eu quero mostrar pra você e ver se é isso mesmo, onde é que eu posso estar errando aqui. Tá bom, vamos lá. Edu, tu me ajuda aqui? Eu pego aqui, ó. Eu fiz aquele esquema dos baldes, Pega, né? pega, pega. Deixa Aham. eu virar. Eu também estou aprendendo tecnologia aqui, ó. Eu fiz aqui os três baldes. A primeira coisa que eu já acho que eu errei, eu não sei, talvez esses buraquinhos estejam muito grandes. Uhum, pode Eles não ser. podem sair. Mas Pode ser o. não cair. Ah, Ah, não, vai me mostrando aí, depois eu faço uma ó. avaliação ou você prefere que eu já vou falando? Oi, ei, Peraí, Edu. Olá, Edu. oi. Você que é o Edu? Esse é o grande Edu. Pronto, aqui tá as composteiras, né? As três. A de baixo a do meio já foi, e agora que eu comecei a colocar, já tô na de cima, né? Coisas que eu percebi, ela fica bem úmida assim, sempre, ó. Sempre que eu abro, ela tá bem úmida. Uhum. Agora, que é aquela história, eu vejo você falando assim que não pode ficar num lugar muito quente e tudo, né? Ela tá Mas aqui no exposta aí, Ceará, né? mano, no Ceará não tem negócio de lugar fresco, não. Aqui em Fortaleza, aqui é quente tudo que é canto. Então aqui, Então, ó, eu tô vamos lá. usando a parte Ah, seca. Eu tô usando as folhas desse cajueiro. Aqui tem um cajueiro aqui enorme, ó. Caiu. No começo eu tava pegando elas aqui secas assim mesmo e só macerando assim, sabe? Tava achando muito grande, pelo que eu tava vendo assim. Aí a última vez eu moí elas aqui, ó. Eu moí elas com o meu. Peguei aquele cortador de grama que é nylon e dei uma moída nas folhas, ó. Então essa aqui eu tô usando de parte uhum, seca. legal. E, Certo? e aí você tem dado É. uma revolvida aí, e aí Ó, surgiram os todo bigatos, dia, foi isso? todo dia quando eu venho aqui colocar, eu dou uma mexida geral, certo? Aí eu Certo. já vi que se você olhar lá pro fundo, vai começar a aparecer os. Que é porque eu botei hoje já aqui, ó. Ainda tá aqui porque eu botei hoje cedo aqui, certo? Uhum. Outra coisa que eu percebi hoje, inclusive, eu não tinha visto hoje, é a primeira vez que eu vi. Quando eu cheguei, eu tinha visto que três minhocas aqui do lado de fora, assim no chão. Eu não sei se elas estão fugindo, eu não sei dizer se é normal elas saírem. Então, provavelmente o que está acontecendo aí é um excesso de temperatura e está muito quente o sistema, porque Aham. esse minhocário ele está exposto aí ao sol, né? Ou ele Não, está de. aqui, ao sol não, porque aqui é sombra, direto por causa dessa árvore. Ah, tá, menos Mas, mal então. não tem sol isso, assim, direto, certo? Uhum. Mas é quente. É quente, Quente né? é, viu? É. Olha, se não está batendo sol direto, já é menos mal, assim, vamos dizer, né? A questão Aham.
é que você tem evitado cítricos, tem feito aquele passo a passo Sim, clássico, é. assim, Nada de nada tem, tem. cítrico, É. e você Nada tem, cítrico, exatamente. tem Era revirado do. toda vez que você coloca, você dá uma misturada aí também para dar uma oxigenada, certo? Certo, certo. É isso mesmo. E tá com bastante bigato aí, ou é só a primeira Tá. vez? Hoje de manhã eu futriquei aqui e tava cheio. Mas eu vou te mostrar que se lá no líquido, lá embaixo, nessa de baixo tem mais. Se eu vejo que tem mais nessa de baixo. Se você Aham, mexer aqui, acho que foi a primeira, foi a que eu comecei. aham. Às vezes eu fico com medo de mexer também e acabar amassando a pobre das minhocas. A ferramenta ideal é o ancinho, que é aquele garfinho de jardinagem, sabe? Ah, eu sei. Porque essa pazinha, às vezes, ela, por ter uma superfície maior, ela Aham. pode, Mata a mim. pode prensar a minhoca, né? O ancinho, ele tem, é um garfinho, tem uma Eu superfície sei qual menor para é. mexer. É melhor mexer com ele. Bom, agora só porque eu falei, só porque você tá aqui, as bichas se sumiram aqui, tudinho. Ah, mas tá aqui, ó. Tá vendo agora? Aham. Olha, comecei a achar. Então, por aí, né? É. E se você olhar dentro do. Segura aqui, Edu, de novo. Aí dentro. Então, ó, eu já vou te dar. Oi. Pai, tá aparecendo. Ó, dentro lá, olha lá dentro do líquido, quando elas já caíram, elas caem tudo lá. Eu botei essa telinha pra dar protegida, né? Pra não cair as minhocas. Mas Boa. elas caem tudo lá dentro. É que As, os bigatos? os bigatos. Entendi. Bom, então, o que eu sugiro para você ficar atento aí é porque, de fato, quando a gente usa folha, essas folhas, Uhum. elas não são muito boas de absorver a umidade, como a Certo, serragem, por exemplo. Então, elas tendem a compactar, tendem a deixar o ambiente mais úmido. Quando certo. fica úmido demais, pode criar um ambiente sem oxigênio. Esse ambiente sem oxigênio, ele tende a deixar o ambiente também mais ácido. E aí Certo. cria um ambiente mais favorável para essas moscas para elas aparecerem, né? Então, Aham. o buraco que você fez aí na lateral, realmente ele é um buraco maior, né? Mas Uhum. assim, eu tenho uma composteira que tem uns buracos nas laterais até maior que esse. Só que eu acabo tampando bem, né, os resíduos quando eu vou colocar e misturando eles. Eu coloco uma matéria seca grossa por cima. Que aí, Certo. mesmo tendo buraco, essa matéria seca mais, em maior quantidade, ela impede que as moscas entrem e coloquem os ovos. E outras sugestões tá no processo anterior lá, né? Não sei como que você guarda os seus resíduos, se é num balde bem fechado, se demora muito tempo para você Eu peguei colocar uma vasilhazinha, aquelas vasilhazinhas de tipo Tupperware, e você fecha justamente ela que eu bem. também vi, eu acho que eu já assisti seus vídeos tudinho lá. Eu já peguei as dicas tudo lá, e justamente eu tô usando daqueles baldes de Tupperware para ficar o lixozinho guardado e bem vedado, né? Aham. Então você já está fazendo esse passo a passo. Então o Já. lance é talvez você achar um lugar um pouco mais ventilado aí. Então você pode experimentar Certo. mudar de lugar, né? Observar o sol ou a temperatura de onde ela está para ver se isso vai ajudar. Você pode revolver sempre, toda vez que você for colocar, você dá uma boa revolvida para trazer uma Uhum. oxigenação e colocar mais matéria seca na hora de cobrir para evitar que a mosca que ela pode passar ali nesse buraco que você fez um pouco maiorzinho e acabar Uhum. depositando o ovo, os ovos Certo. ali. E agora que já tem os bigatos aí, você pode fazer aquela isca que eu ensino também, você já viu? Vi. Você pode Eu colocá-las vi. aí, que aí você pode retirar o excesso desses bigatos. Certo. Então, eu vejo, já que você tem uma área boa aí também, né, um quintal aí na sua casa, você pode talvez experimentar fazer uma compostagem termofílica.
E aí você consegue compostar tudo. Essa composteira ela aumenta a temperatura e também não deixa um ambiente propício para essas larvas desenvolverem. Ah, vou procurar, porque realmente eu só vi, eu não, eu também tô meio que novato aqui, né, na área das compostagens. Tô começando agora. E aí eu já a que eu vi foi essa Do da miocárdio. compostagem do milcário aqui, né? E eu vou pesquisar. Se você tiver material lá, vou ver se tiver algum material para me indicar. Tem material lá. Você pode pesquisar por composteira ou compostagem termofílica, ou tem um método Lages, que é interessante também para quem tem mais espaço, que aí tem a vantagem de você poder compostar tudo, né? Resto de alimentos, até cítricos e tudo mais. E também a vantagem dela ela ser uma composteira que vai esquentar bastante. Então, como já está calor aí, como você já tem um ambiente propício, isso seja mais fácil para você lidar com esses detalhes aí, vamos dizer assim. Certo. Mas no mais é esse passo a passo mesmo. Sempre deixar arejada o minhocárdio, talvez mudar ela de lugar. É, que mais? Ver direitinho o que você está colocando. E ter essa Certo. paciência, fazer a isca, ter uma paciência que já já ela engata, Exato. porque esse é o começo, né? O primeiro ciclo, o primeiro ciclo que você está É, a fazendo com primeira. ela. Então, é É. normal isso, ter algum, sem querer, você esqueceu alguma coisa ou tem algum detalhe que passou despercebido e está acontecendo isso, que é natural, né? Aí assim que você passar por isso, tenho certeza que ela vai estar mais adaptada aí e você vai ter mais sucesso com o seu miocárdio. Show. Tá ótimo, então. Tá Era isso bom? mesmo. E Tá ótimo. aproveita esse quintal grande que você tem aí para plantar, para fazer outros É, experimentos de eu compostagem. já comecei a fazer alguns testes ali, ó. Deixa eu virar Fa- aqui. Ali tá começando ali uns projetos de hortas ali, vai dar certo. Isso, aproveita aí que tem esse espação aí e cria seu solo abundante aí para a produção de alimentos também para vocês. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Pois Valeu. obrigado, hein? Obrigado você. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Como você chama e de onde você está falando? Eu me chamo Amanda e falo aqui de Curitiba. Legal, bem-vinda. Obrigada. Bom, eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu também trabalho com compostagem, que estou começando a trabalhar com compostagem e começando a trabalhar em maior escala, de média a maior escala. A minha experiência até hoje é de pequena escala, né? Eu tive uma oportunidade de fazer um case com um programa de educação ambiental no condomínio onde eu residia, né? Esse foi o meu trabalho de TCC e foi muito legal. Eu consegui encontrar um método através da vermicompostagem e hoje está pintando oportunidades de trabalho para condomínios, né? Que Então, eu legal. estou aqui, assim, tentando estudar e com algumas dificuldades em escolher qual que seria um melhor método, né, para que a pessoa tenha essa autossuficiência também, para que a gente plante a sementinha lá e não precise necessariamente ficar sempre fazendo o processo, né? Porque baseado na experiência que eu tive no condomínio, ficou tudo muito em cima de De mim. você. E aí, assim, é trabalhar de uma maneira de como que a gente pode estar... qual é o melhor método, na verdade, que você considera para que uma comunidade, né, um estabelecimento, assim, consiga estar autogestionando isso ou fazendo uma gestão integrada? Aham. Muito legal. Até gostaria de saber mais dessa sua experiência, do seu TCC aí no seu condomínio. Depois você pode contar um pouquinho mais para a gente. Mas, basicamente, a gente tem dois métodos de compostagem, ou três, vamos dizer assim, que
que são muito úteis, né, muito acessíveis para a compostagem comunitária. Então, no caso, como foi, por isso que eu quero saber da sua experiência também, o minhocário, ele é uma solução doméstica, né, para cada pessoa na sua casa ou no seu apartamento fazer essa reciclagem dos resíduos orgânicos em casa. Porém, ela tem alguns pontos, né, como, por exemplo, não conseguir compostar todos os tipos de resíduos, né? Não pode alimento cozido, não pode muitos cítricos, então tem essa limitação. Uhum. Mas já é um passo, mas tem a vantagem de ser descentralizada, né? De cada pessoa ser responsável pelo seu ciclo ali do alimento. Isso já traz outros benefícios, como a não necessidade de uma mão de obra extra, ou, enfim, uma centralização, um ponto central de coleta, por exemplo. E eu acho que você. Aí por isso que eu queria saber da sua experiência, que acabou, mesmo fazendo com minhocário, você tendo que fazer esse manejo dentro da casa das pessoas, foi isso ou não? Foi, resumidamente, foi através de baldinhos, né? Ah, E você coletou. Uhum. eu fiz foi um trabalho muito político também, né? Porque eu ia captando as pessoas no elevador, na garagem, quem queria fazer parte do projeto. Teve uma aceitação de 60% de participantes dentro do condomínio. Eu acabei ganhando uns baldinhos de um restaurante muito famoso aqui de Curitiba. E aí eu lavei os baldinhos, pintei os baldinhos, né, de marrom, coloquei um adesivo nos baldinhos com o que podia compostar, o que não podia compostar, e dei para eles terem na pia da cozinha. Fiz um grupo no WhatsApp e falei: olha, pessoal, quando o baldinho encher, vocês me mandam um zap. E aí eu Você passava coleta. na porta, coletava, pesava, porque era para o meu TCC, então eu estava anotando os dados, né? Implementei uma composteira com caixa de madeira mesmo, assim, de 2 por 1. Coloquei uma grade não, uma tela nela, assim, dessas telas de agricultura, né? Para poder evitar o sol e chuva. E deixei ela lá embaixo mesmo, numa área aberta em comum para todos verem. É prédio ou condomínio horizontal? É um condomínio eram 2 prédios, né? 2 blocos Ah, só. tá. Eram só 49 apartamentos, um condomínio não tão grande. E de 4 andares somente. Então, nesse processo eu ia respondendo as dúvidas das pessoas, do que podia compostar. Eu ia lá, pesava, alimentava a composteira e devolvia o baldinho para a pessoa. E assim eu fui fazendo o processo do condomínio e a gente conseguiu reduzir bastante a taxa de desvio do aterro, sabe? Foi muito bacana esse resultado final, assim. E ainda fizemos uma horta comunitária com aquele composto que foi gerado, né? Então, às vezes até não tinha dado tempo de ir na feira, descia lá, pegava uma alface, né? Então, fiz muito esse trabalho de educação ambiental, colocando sinalização no elevador, sensibilizando, fiz toda a parte também do gerenciamento em 5 categorias dentro do condomínio, né? Para poder diferenciar o orgânico do rejeito. Mas Muito agora, legal. numa outra proposta, né, que era o meu trabalho, assim, então, numa outra proposta que entraram em contato comigo para estar desenvolvendo, eu estou muito na dúvida do método Lages, estou muito na dúvida de fazer a vermicompostagem, né, então, a minha pergunta para você é essa, assim, o que você indica do método mais fácil para ser autogestionado? Então, eu indico a compostagem termofílica, que o termo dela mais utilizado é compostagem em leiras estáticas com aeração passiva. Uhum. E tem uma adaptação da Universidade Federal de Santa Catarina, que fez nesse método, que a gente chama de método UFSC. Esse Uhum. UFSC de Universidade Federal de Santa Catarina. Esse Uhum. método é o mais utilizado por esses programas de coleta e compostagem de resíduos orgânicos. Aí em Curitiba,
Tem a rede compostagem, não sei se você conhece, depois eu posso te passar, que tem um Conheço. mapeamento assim. Se não me engano, tem algumas pessoas fazendo isso aí em Curitiba também já. E aí, o que acontece? Eu indico e gosto de trabalhar com esse método da compostagem termofílica, porque ela tem algumas vantagens de tanto eliminação de patógenos, né, eliminação de algum processo biológico, químico ou até físico que seja necessário, já que você não tem tanto controle assim desses resíduos orgânicos, né, que vem você está separando na fonte, mas não necessariamente você sabe como que isso é feito exatamente, né? Então é muito importante esse processo de educação que você já faz, né? E a leira termofílica, né? Esse processo que pode ser feito tanto em leiras como em anéis de tela galvanizada, se você quiser uma estética um pouco mais bonitinha, né? Porque aí você vai ter que criar como se fosse um pátio de compostagem no condomínio, né? Se você não tiver uma área fora sua. E aí você, nesse processo, tem inclusive um material do Ministério do Meio Ambiente que é muito rico, que não sei se você conhece também, Aham, que conheço. lá explica direitinho como fazer um pátio de compostagem, como funciona a compostagem termofílica, e ela é a mais utilizada por esses benefícios e outros, né? Esses que eu comentei aqui. O método Lages, ele é muito interessante, só que ele precisa ter alguns cuidados para você separar bem a área, isolar essa área, para não deixar animais, gato, cachorro, ou até roedores que tenham, porventura, aí no espaço, a atacarem esses canteiros, né? Mas ele é muito prático, principalmente por você já ter uma horta em andamento ali, em construção no processo, e aí você fecha o ciclo. Quando você faz a termofílica, você faz a compostagem num espaço, depois você tem que levar esse composto para o lugar da horta, né? Então você tem esse trabalho esse transporte aí. E essas duas técnicas, que uma é um pouco uma evolução da outra, você tem pouca necessidade de manutenção. Você precisa separar, né, os dias, fazer essa gestão de logística, os dias que você vai coletar esses baldinhos. Opa, peraí que eu cliquei aqui sem querer. Você precisa ter essa logística, né, de que dia que você vai coletar, a quantidade média gerada, fazer essa granulometria, se não me engano é esse o termo. Gravimetria? Hã? Gravimetria? Gravimetria, desculpa, exatamente. Que aí você Aham. vai entender, né, os tipos de resíduos gerados, que eu acho que você já faz isso também, né? E aí, nesse processo, você vai decidir se você, não sei, se você vai conseguir uma área no próprio condomínio e fazer essa compostagem em leiras ou em anéis de concreto, a termofílica, ou se você já consegue fazer um canteiro para o método Lars. E aí geralmente o pessoal faz canteiros de alvenaria, que aí você consegue ter uma altura, uma separação do solo, ou você faz numa lona, por exemplo, para isolar esse contato com o solo. Então, vai muito do seu contexto aí, do que você tem, né, para os recursos que você tem, se você tem mão de obra ou você mesma vai fazer. Eu acho que ambos são possíveis, são de baixo custo, eficientes, e aí depende dos recursos. Porque, por exemplo, o método Lages, você precisa ter o acesso à serragem. Apesar dele ser possível fazer também com poda de Seca. grama seca ou folha seca, é mais eficiente com a serragem. Mas aí tem que ser uma serragem de procedência para não ser de material tratado, que tem algum químico ali. E, por outro lado, a termofílica, você precisa ter o acesso a também uma palha seca, um material que você vai fazer a própria estrutura da composteira, né, dessas leiras de proteção com essa palha seca, além de precisar também de um inóculo e de serragem ou folha seca. Então, você precisa fazer essa análise.
Mas eu faço aqui a termofílica, já trabalhei com esse plano esse modelo de negócio, né, de assinaturas, de coleta e compostagem, e a mais indicada é de fato a termofílica. A, Sim, o, o método Laje, geralmente, ele é muito eficiente em escolas, por exemplo, em, ou em outras empresas, né? Ou tem o professor Germano Gittler, né, que idealizou, ele faz também em presídios, por exemplo. Então, ele é um processo e os casos que utilizam ela geralmente são esses, né? sim. É muito esclarecedor, assim, é bom também, né, tá recebendo essa opinião, né, de quem também trabalha com isso, mas eu não tenho nenhuma experiência, assim, na termofílica. E dentro da sua experiência na termofílica, qual que é a necessidade, assim, de mão de obra e quantas pessoas você acha que é necessário para estar fazendo a manutenção? Porque é um cuidado diário, né? De estar sempre ali alimentando. Quantas pessoas você acha que é necessário de estar envolvendo? Olha, de uma a três. Não é um cuidado diário, porque na verdade depende da quantidade de resíduos que você coleta. A composteira termofílica, ela precisa ficar 48 horas. Você alimentou ela num dia, ela, ela precisa ficar 48 horas nesse estado para ela atingir temperaturas de fermentação ali até acima de 60 graus, 70, até 80 graus ela pode atingir. Para isso, você tem que deixar ela estática por 48 horas. Então, dependendo da quantidade de resíduo, dá para você fazer coletas e manejos nela 3 vezes na semana, por exemplo, né, de 2 em 2 dias. Agora, se você tem uma quantidade de resíduos alta, aí você pode fazer todo dia, mas você vai precisar de ter 2 ou 3 é, composteiras, porque um dia se alimenta uma, deixa ela lá por 48 horas, no dia seguinte se alimenta outra, aí você faz essa escala. É, Mas são o lance, por exemplo, até é sugerido o maior baldinho, vamos dizer assim, de 50 litros, que seria o peso mais confortável para um ser humano, um adulto, carregar, né? Mas se não for o caso, se você não for trabalhar com grandes residuários aí no condomínio, você pode ter baldinhos menores, né, mais leves para você mesmo carregar. Então, de uma a três pessoas conseguem fazer esse manejo, essa logística, vai do tempo que você tem, né? Porque a gestão desse processo trabalha-se muito com educação, informação, comunicação, que é um trabalho também base, né? E, e aí você precisa entender essa logística para ter sua equipe, mas não demanda de muita mão de obra, não. Ela é bem simples, o manejo é simples e os recursos não são todos tão pesados assim. Você só vai precisar também de criar uma drenagem, né? Como é um ambiente ali do condomínio, você faz uma drenagem para coletar qualquer lixiviado que sai ali num dia de chuva, por exemplo, ou até mesmo um adubo líquido, caso tenha, porque a composteira termofílica não produz tanto líquido, só se ela uhum. estiver exposta e chover, né? Se ela tiver a céu aberto. Mas é bem simples, é Que bem bom. simples. Eu sempre acho um pouco desafiador por ser Curitiba, né? E frio, então se chegar nessa temperatura mesmo, né? E também conhecida como chuvitiva, mas devido a essa estiagem que a gente está sofrendo agora, realmente está uma falta muito grande de chuvas, assim. Mas o que me deixava meio apreensiva em estar considerando esse método era essa questão da temperatura, da gente estar aqui no primeiro planalto, né? De ter muita chuva e tal, mas acredito que o momento também, de repente, se torna oportuno, né? Mas é legal, vou considerar esse método que eu já estava quase descartando, apesar de acreditar que o mais legal é a gente compostar em loco mesmo, né? Cada um fazer o seu na sua casa, assim. Mas é legal também porque fica um formato muito didático quando as pessoas fazem num condomínio de uma maneira coletiva,
comunitário, onde as crianças podem interagir, né? As pessoas podem Muito. colher na horta juntos, então acaba trazendo esse outro bem viver aí coletivo, né? Sem dúvida. E aí, então, você vai fazer um planejamento aí de acordo com a estrutura que você tem, mas não se acanhe aí com a termofílica. Ela é bem simples, muito eficiente e tem um manejo tranquilo também. Assim como o método Lages, que você vai precisar estar lá aerando, né, fazendo os buraquinhos. A única questão é que o método Lages pode ser que fique mais exposto, né? E aí, quando dá algum probleminha, é uma questão polêmica, né, com as pessoas. Muita gente fica achando que dá problema isso e tal, pode dar bicho. E a termofílica, o fato dela esquentar muito, o método Lages esquenta também, né? Por isso tem que fazer os buraquinhos. Mas a termofílica sai vapor, assim, né? Você vê esse processo mais claramente. E aí tem mais possibilidade do sucesso ali, da eficiência do processo. Tá Bacana. bom? Tá bom, muito obrigada. Ajudei um pouco? Ajudou sim, com certeza. É bom falar com quem tem experiência em diferentes métodos, né? Eu sou muito Sim, da vermicompostagem, mas é sempre bom a gente estar experimentando diferentes métodos, né? Aprendendo diferentes maneiras, pensando em diferentes escalas também. Então, muito obrigada. muito. Por nada, depois compartilha aí como que está sendo aí esse processo de compostagem comunitária com a gente. E eu quero te dar os parabéns também por essa iniciativa no seu condomínio lá. Que, poxa, que essas iniciativas possam inspirar outras pessoas também a buscar essas soluções inteligentes na sua comunidade. É isso aí. Ficou à disposição também para quem quiser saber mais sobre como foi, para estar compartilhando um pouco desse estudo de caso, de material, né? Para a gente estar aproveitando e compostar aí bastante, ainda mais nesse momento de quarentena tão necessário. Sim, e depois compartilha seu TCC com a gente também. Tá certo, então. Obrigada. Por nada, obrigado você. Tchau. Tchau. Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Como você chama? Hum, Paulino? Isso, De onde você está falando, Paulino? Dourados, Mato Grosso do Sul. Bem-vindo. Primeiramente, parabéns pela iniciativa aí, bem bacana. Obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade para compartilhar aqui uma composteira bem simples. Eu moro numa casa que tem uns 300 metros quadrados e um quintal, e eu simplesmente recolho da roçada da grama. Daí eu vou mostrar aqui rapidinho, olha. Consegue ver? Tem um quintal aqui. Você faz a roçada da grama, espera ela secar e usa para matéria seca na composteira? Exatamente. Aí, ó. Esse cantinho aqui, coloco o material, tipo igual na roça, né? Porque eu nasci e cresci na área rural, então a gente sempre trabalhava com esse material orgânico assim, no pomar, enfim. E aí eu vou misturando. E como aqui em casa são só 3 pessoas, né? Sendo uma criança, é bem tranquilo, né? Agora eu tô numa fase aí, realmente a esposa tá meio preocupada com a estética da composteira, porque fica no quintal. Eu tô pensando em fazer alguma coisa do tipo com blocos de concreto, né? E dar uma pintada para ficar mais bonito. Mas ela fica aqui ao tempo, inclusive não tem proteção contra a chuva, né? Uhum. E não tenho tido problemas. Eu percebi que, na verdade, aqui em casa tem um pouco de moscas adultas, né? Eu não vim conferir se tem larvas aqui, mas pode ter também do entorno, né? Entende? Mas, enfim. É uma coisa bem simples mesmo, só para ilustrar como que quem tem um quintal e não tem muito tempo, não tem muito trabalho, na verdade. Pego aqui, deposito o material, cubro com a folhagem, né? Tem 2 cachorros aqui, bem danados, mas cobrindo com a folhagem eles respeitam, né? Que É legal. isso, e eu não coloco, mas aí eu não coloco também, como cuidar de não colocar material cozido, né?
que é para não atrair baratas e moscas também, né? Uhum. Não, muito legal. É um tipo de compostagem mais rústica, né? Mas super eficiente também. Se você fizer alguma proteção para ela aí, seja com madeira, com algum pallet ou mesmo com tela galvanizada, e aí Sim, você pode colocar também materiais cozidos, pode colocar tudo aí. O lance é que você precisa de uma oxigenação, né? Esse tipo garantindo, né? é uma base da compostagem termofílica. Você está fazendo uma compostagem termofílica e pode ver que se pôr a mão ali, provavelmente vai estar quente. Sim, E quando você pode também fazer a base dela com galhos maiores, que aí você cria um espaço para o ar entrar. E aí ela faz uma aeração passiva. Você não precisa tipo ficar uma, mexendo tanto. tipo uma cama, assim, Isso, uma embaixo. cama de galhos, exatamente. Que aí você cria um espaço para entrar ar. Mas tudo bem, se está funcionando, é isso aí. Talvez você possa colocar alguma madeira aí em volta, ou uma tela, como eu disse, para melhorar a estética ou proteger dos animais, dos cachorros. E é isso aí. Esse tipo de compostagem bem simples, bem usado, assim, igual você falou, para quem não tem muito tempo ou tem um espaço maior em casa, ela funciona bem também. E se está dando certo aí, é bom que você está mostrando para a gente que dá certo, está mostrando na prática aí que é Sim, possível, né? inclusive aqui tem umas folhas novas por cima de bananeira, porque eu dei uma podada na bananeira, e aí também dou uma catada em ervas que brotam no quintal e boto aqui em cima, dou uma picada com a faca para não ficar muito grande, e vou misturando. Uhum. E é isso aí. O que você pode fazer também é criar duas dessa, porque se você ficar colocando sempre no mesmo lugar, nunca vai estar pronto, né, o adubo para você utilizar. Então você pode deixar essa aí até ela atingir um tamanho legal, e aí você recomeça em um outro lugar para deixar essa composteira aí maturar, estabilizar, umidificar. E aí depois você pode ou plantar em cima, usar, provavelmente vai nascer algumas plantas aí, e aí você pode ter uma utilidade melhor para o adubo, compreende? Sei. Eu nunca tirei a dúvida daqui ainda. Tô deixando ela aí virar uma montanha. É, mas se eu fizer então um cercado com bloco de concreto, por exemplo, posso fazer dois compartimentos, né? Exatamente, que aí você enche e aí enquanto você enche o outro, esse primeiro vai estar se estabilizando, né? Vai estar num processo que depois você vai retirar esse composto e poder utilizá-lo. Tipo 1 metro por 2 metros, por exemplo, né? Exatamente, é dividido no meio, um por um cada. Eu preciso ficar mexendo, né? Sempre. Qual a frequência, geralmente, para mexer isso aqui? Revolver. Então, para revolver, geralmente de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, você pode revolver. Agora, se tiver muito úmido, numa época, por exemplo, de chuva, talvez você tenha que revolver toda vez que você for colocar algum resíduo aí. Porque o revolvimento, ele é muito útil para a oxigenação do sistema, para misturar essas partes secas com as úmidas, que seriam as partes de carbono com as partes de nitrogênio. Ele também, basicamente, ajuda a não deixar o ambiente tão úmido, caso esteja muito úmido. E aí estão perguntando aqui se não dá se dá mau cheiro. Na verdade, se der mau cheiro é porque não está bem manejada, né? Se tiver Então não bem dá, manejada, sai a vapor de água, né? O gás carbônico, assim, que não tem cheiro, não tem cheiro, não. Não é não dá mesmo? mal, Diz aí. dá um cheirinho de palha seca, Cheiro de terra, né? cheiro de terra, cheiro de serrapilheira. É agradável até. Que legal. É isso aí. É sucesso. O importante é estar fazendo esse movimento, né? E usufruindo desses recursos ao invés de causar problema que a gente já sabe muito bem aí. Então, você está fazendo parte da solução, está valendo. Isso aí, valeu. Queria compartilhar mesmo. Parabéns mais uma vez. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, abraço. Um abraço. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo bom? Como você chama e de onde você está falando?
É o Maxon aqui de Barreiras. Aquele dia entrei os gêmeos, aí eles, você se recorda, Ah, tinham as sim. crianças. Ah, sim. Pois é. Aí eu queria, você é bem rápido, que daqui a pouco eles devem vir novamente ali, que eles são bem ativos. Vou mostrar aqui, na verdade, o gongolário, né, que eu tenho. Eu vou mostrar bem rapidamente, tá meio bagunçado aqui, mas só mudar aqui a tela. E aí eu vou Legal. falando. Né? Pronto, esse aqui é meu gongolário, né? Onde eu retiro, na verdade eu trabalho com a gongocompostagem, faço a compostagem, né? No caso com micro-organismos, e também faço aqui uma forma diferenciada, quis aí demonstrar também para o pessoal, que é com golário. Claro que aqui você não vai ter a utilização, né, você não vai retirar o humus, não, desculpa, não vai retirar o biofertilizante, né? Não tem essa mesma lógica, mas também é uma atividade que hoje em dia tem muita gente aí pesquisando, muita gente também, É muito legal. de certa forma, trabalhando com esse tipo de adubo, né? E aqui temos aqui nossos amigos também, gongolos. Eles estão bem Então, mais fortes ou e menos, saudáveis aí, hein? Muito legal. rapaz, são daqueles maiores, né? São os gigantes, né? Os negros, né? Tem aqui na região da Bahia, aqui no Cerrado. Eu sou de Feira de Santana, mas moro atualmente em Barreiras. Aí eu trabalho lá na universidade e geralmente a gente faz aqui o trabalho, né? Aqui está aqui, eu peguei um deles, que são bem calminhos, né? Geralmente, claro, a gente, algumas pessoas podem ter alguma sensibilidade de pegar e ele soltar, geralmente ele solta um líquido, né? Que é um líquido de cor, com tipo ferrugem, vocês, vamos assim dizer, para o pessoal identificar. E, na verdade, eles hoje são bem calminhos. Até meus pequenos, eles geralmente pegam tranquilamente nos gongolos, eles quando chegaram eram mais arredios. Hoje já vai fazer praticamente 6, 7 meses que eu estou já com esse gongolário. Já tinha conseguido retirar umas 2 retiradas do humus, né, em si. E também são bem tranquilos. Aí eles ficam durante o dia aqui trabalhando, né, consumindo e também fazendo esse processo. Muito Eu legal. costumo, E você costuma colocar qualquer tipo de resíduo orgânico aí? é isso. Primeiro eu faço a compostagem Ah, com tá. os que nós já temos, né? E aí, depois eu adiciono aqui, mas também coloco, claro, como vocês estão vendo aqui, né? Folhas, restos de poda, grama também. Mas aqui embaixo, se eu só mexer aqui um pouquinho, tá boa a visualização aí, tá? Sim, sim. Prontinho. Aí aqui você vai ver que nós já temos já um material, tá Você vendo? está beneficiando ele aí para o material passar pelo intestino aí E dos gongolos e ficar rico também em hormônios, né, em outras. por isso que eu tenho minha primeira produção, produção, na verdade, ele vai ser mais voltado justamente para essa questão de transformação. Então, eu retiro o líquido, o biofertilizante na compostagem normal, né? Com E aí, minhocas ou sem minhocas, a primeira compostagem que você faz? na verdade, não que não seja favorável aqui para nossa região, mas você deve conhecer a região do Cerrado, então tido alguma informação. A gente aqui é bem quente, então eu não tive muita. O meu trabalho durante o dia, saio o dia todo para trabalhar na universidade, então não tive como cuidar bem, né, dessas minhocas mediante essa questão do calor. Os períodos aqui agora vai começar depois de junho até meados de novembro, é muito, muito quente. Então, na verdade, com as minhocas não tive essa adaptação muito boa aqui na cidade de Barreiras, aqui na Bahia, né? Tá, então você faz Mas sem minhocas, com os micro-organismos, né? Você falou. sem minhocas, na verdade. Faz então somente com micro-organismos. Na verdade, eu faço todo esse processo aqui, ele teve início com o micro-organismo eficiente. Então, eu acelero esse processo. Eu fiz até alguns estudos com o micro-organismo eficiente, por exemplo, quando eu coloquei com a maravalha, né, e coloquei com cascas de banana, fiz um pequeno experimento. Aí, a partir desse pequeno experimento, eu observei que o micro-organismo eficiente ele teve uma redução de 15 gramas em relação ao outro experimento que não tinha micro-organismos eficientes. A mesma Uhum. compostagem, com o mesmo peso
de casca de banana e mesmo peso da serragem, né? E aí teve 15 gramas de redução. Era um pote de mais ou menos 300 gramas, né, nesse pote. E aí eu fiz a adição de 200 gramas de casca de banana mais 100 gramas da serragem, né, em cada pote. E em um desses eu adicionei micro-organismos eficientes. Então, todo esse meu processo ele inicia com micro-organismos eficientes, fazendo essa aceleração e esse enriquecimento também, assim, né, acredito. E, posteriormente, nós adicionamos, eu adiciono ele aqui. Então, aqui você vai... esse próprio material, ele já passou por esse processo. Já é um todo, composto, né? Isso, Aí você beneficia ele aí, muito bom. Aí você tem plantado, tem usado ele aí na horta? Como que Eu trabalho com plantas ornamentais, eu faço terrários, né? Então, eu utilizo também no material, na verdade, plantas, jardins que eu faço com suculentas, com plantas também que vão no meu terrário, né? Não só suculentas, mas outras plantas também. Maravilha, sucesso demais. Valeu, tranquilo. Obrigado aí. Você tem sido, com certeza, um dos que eu sempre observo aí, o seu belíssimo trabalho, viu? Parabéns também. Muito obrigado e agradeço a participação e Valeu. mostrando aí para o pessoal outras formas de se fazer compostagem, ampliando aí esse nosso processo educacional aí. Tamo junto. Beleza? Valeu, faça a ponta aí. Tá certo. Valeu, grande abraço. Grande, outros também. Falou.